Fala pessoal, hoje eu vou falar sobre o caso do João Guilherme, filho da Letícia e, curiosamente, um outro Alexandre. Primeiro eu vou explicar por que eu tô há algum tempo sem gravar vídeo. Eu acabei recebendo um processo judicial de uma empresa que eu tinha, que eu não imaginava, de mais de R$ 1 milhão. Eu fui citado por edital e eu não tinha ciência da questão. Isso faz mais ou menos uns 6 meses. Eu estou em função e ainda vou ficar um tempo em função. Só que esse caso do João Guilherme me chamou muita atenção e eu falei, não, mesmo eu tendo essas questões que eu estou resolvendo, vou gravar um vídeo porque esse assunto não é para engajamento, não é para ganhar seguidores, eu coloquei na minha vida que eu vou tentar ajudar principalmente as crianças que estão num processo de disputa judicial dos pais, até porque isso eu passei na minha infância, eu passei na vida adulta, passei como pai, como filho e, por que não, como padrasto também. Eu tenho uma experiência muito grande sobre tudo isso, tá? Primeira coisa a se colocar sobre essa questão, que hoje estão tentando revogar a lei da alienação parental e, na minha avaliação, não deveria ser revogado, ela deveria ser aprimorada, criado outros mecanismos e eu tenho uma tese minha, pessoal, que deveria ser criada uma outra modalidade de guarda, que hoje a gente tem a guarda compartilhada e a guarda unilateral, né? Eu acho que deveria ser criada a guarda assistida. O que seria a guarda assistida? Entrou numa briga judicial como essa da Letícia e do Alexandre, da Ana Hickman, do Alexandre Correia, vai para a guarda assistida automaticamente. O que é a guarda assistida? O Ministério Público nomeia um assistente social para acompanhar a vida da criança, acompanhar a relação que ela tem com o pai, a relação que ela tem com a mãe e ver a situação toda que está ocorrendo e passa para o Ministério Público e, consequentemente, para o juiz toda a situação que está sendo desenvolvida nesse processo. Porque o que acontece? Hoje, a criança, o adolescente, ele não tem assistência alguma. Ou ele tem que ficar do lado da mãe, ou ele tem que ficar do lado do pai. Eu sei porque eu vivi tudo isso. Até apagou a luz aqui, eu tô falando, apagou a luz aqui. Deixa eu ver se eu consigo ligar. Então, falando, ele tem que ficar ou do lado da mãe, ou ele tem que ficar do lado do pai. O que acontece? Se ele não quer ficar no lado de nenhum dos dois, ele tá ralado. Eu sei porque, como eu falei, eu vivi isso, aí eu sei como que funciona. Então, para ele se proteger, ele tem que escolher um lado. Isso foi uma coisa que muito me afastou da minha família materna, porque eu não queria lado nenhum. Eu queria conviver com meu pai, eu queria conviver com a minha mãe, entendeu? Então, como eu queria conviver com o pai, eu não era bem visto na família da mãe. E só que eu já era adulto, enfim, eu vim morar no Rio Grande do Sul, saí lá de São Paulo, vim para cá para viver a minha vida e fugir dessa confusão toda. Sobre essa questão do João Guilherme, que é o objetivo do vídeo. Se existisse essa guarda assistida, não ia o pai estar expondo o filho na rede social, a Letícia não ia estar fazendo vídeo, porque a assistente social ia acompanhar e ela ia dar um parecer por tudo que está acontecendo com a criança, entendeu? Então, hoje, do jeito que está, o juiz fica meio amarrado, ele não tem muito condição de dar um parecer, ou ele tem que deixar a guarda com um ou com outro, ou é muito difícil, entendeu? Essa questão do pai ficar, ou a mãe ficar colocando coisas na cabeça da criança, isso não tem como a justiça acompanhar. A justiça acompanha o que o advogado de um fala, o que o advogado de outro fala, ao momento de estresse filma para fazer uma prova, só que o dia a dia, a situação que está, teria que ter um assistente social envolvida na situação, conversando sempre com a criança para poder entender tudo o que está ocorrendo e assim proteger a criança, que hoje a criança não é protegida. Hoje é uma briga de dois genitores que cada um quer botar seu ponto de vista, cada um quer ganhar o processo de uma forma até infantil, porque nenhum deles está pensando na criança. O que vai acontecer com esse menino, com
o filho do Alexandre Correia, o Alezinho e milhares e milhões de outras crianças vão crescer frustrados, com problemas emocionais, problemas para ter um relacionamento e bem provavelmente vão ter raiva tanto do pai quanto da mãe, porque não tem como não ter raiva de toda a história que aconteceu. No meu caso específico, eu consegui entender depois de, imagina, eu tenho 49 anos, vou fazer 50, minha mãe tem 80. Agora eu pude entender melhor por que que minha mãe tomou determinadas atitudes e conhecendo bem profundamente meu pai que já faleceu, sei por que que ele tomou as atitudes dele. Meu pai era um cara que adorava uma briga, entendeu? E minha mãe estava revoltada que ele foi embora, arrumou outra mulher, deixou a gente, de uma certa forma, na mão, financeiramente, e ela tinha que se virar, e minha mãe foi uma baita de uma guerreira. Mas na época, pô, por que que ela fez tudo que ela fez? Por que que ela não deixava a gente conviver com o pai? Mas era toda uma situação bem complexa e complicada. Como eu já falei em outros vídeos aí nesse canal, que é um canalzinho pequeno ainda, ah, eu tenho o processo aqui, eu tenho todo o processo escrito, batido à máquina, de tudo que ocorreu, e eu vou falar sempre sobre isso, porque digamos aqui, é um objetivo de vida meu, poder ajudar as crianças, porque eu era uma criança que isso me impactou muito. Hoje eu consigo olhar com mais clareza e mais tranquilidade, mas não dá, não dá. Tem que ser mudado a justiça, os pais têm que tomar mais consciência, não tem que ficar expondo o filho. Eu até peguei um trecho aqui no celular, eu vou mostrar. Aqui tá Todos. Eu tô aqui de novo aqui fazendo um reel o pai falando. a questão da exposição em mídias sociais em relação ao meu filho, da ex-mulher, a mãe dele, que chegou. Quem tá expondo o filho é ele, né? Ela só fez um comentário, um desabafo, também não deveria ter feito, mas quem tá expondo o filho, botando a cara do filho para falar com 14 anos de idade, é o pai. Aqui, desculpa, o pai tá totalmente errado, não tem nem discussão sobre isso. O pai tá totalmente errado, não tem que botar o filho. Eu, com 10, 12 anos, fui levado no fórum para falar para o juiz que eu não queria a visitação do pai. A minha mãe falou: você vai lá, você fala isso, fala aquilo. Meu, se minha mãe falasse qualquer coisa, eu ia falar exatamente o que ela me pediu para falar, entendeu? E daí tá o pai lá, ele quer verbalizar, fala, filho, fala o que a gente combinou para falar. Não dá, cara, não dá. Isso aí. Olha, aqui no Sul tem uma expressão, acho que o juiz tinha que dar um cagaço, tanto no pai e na mãe, que o guri já tem 14 anos, hoje todo mundo tem acesso à internet, os colegas dele vão ver o vídeo. Não dá, não dá. Por isso que essa ideia de guarda assistida seria uma ótima opção para esse tipo de caso. Só que eu teria que colocar mais a fundo toda a ideia que seria essa guarda assistida, porque não dá mais para a gente ver as crianças do jeito que estão. Elas estão sempre. É feito estudo socioafetivo, eu não lembro o nome lá. É feito um estudo com psicólogo, psiquiatra. É uma coisa muito vaga. Não pode ser tomada uma decisão a partir de um estudo de pouco tempo. Isso aí teria que ter uma vivência do dia a dia, tanto com o pai quanto com a mãe, para entender. Por exemplo, eu ia para casa do meu pai para detonar alguma coisa na casa dele, porque era assim que eu estava sendo instruído, entende? Então, tu vê o caso desse João Guilherme, eu acho o caso do João Guilherme até um caso mais pesado que o do Alexandre Correia, porque o Alexandre Correia tem uma raiva muito grande da Ana Hickman e vice-versa, os dois se odeiam, mas o filho aparentemente tem uma cabeça bem boa e ele não entrou nessa briga, entendeu? A Ana tentou de tudo que é jeito tirar a questão da guarda, a juíza foi muito bem, a juíza de Tu, e manteve a guarda, porque tanto o pai quanto o filho tem que conviver tanto o pai quanto a mãe tem que conviver com o filho, não tem essa de guarda unilateral, eu acho só casos que gerem riscos à criança, aí sim, aí tem que ter, mas no geral, na 99% dos casos, a guarda tem que ser com o pai e com a mãe. Eu, por exemplo, tive a guarda do meu filho mais velho até os 14 anos, depois ele foi morar lá com a família materna dele. E tudo certo, não tem problema. Eu acho que é importante ele ter tido essa oportunidade.
E é isso, é isso. Não dá para ficar expondo a criança. Eu vejo todo mundo comentando o assunto e metendo pau no pai, metendo pau na mãe, que o pai tem razão, a mãe tem razão. Por experiência, nenhum deles tem razão. Nenhum deles tem razão. Não tem que expor a criança. Isso aí tem que ser resolvido na justiça. Eu, no caso da Letícia, sinceramente, hoje eu me afastaria do filho. Não ficaria lá discutindo, não quer vir, não venha, fica aí com teu pai, seja feliz, porque ele vai crescer, ele vai ter mais consciência, ele vai amadurecer e vai olhar, e aí sim ele vai querer conviver com a mãe e vai ter raiva do pai. Agora, se ela ficar brigando, ele não vai conviver nem com a mãe nem com o pai, porque ele vai ter raiva dos dois por toda a história, por ter exposto por todo esse tempo ele. E não adianta, não adianta. Quando os pais não têm consciência, e infelizmente hoje a justiça não tem mecanismos para frear esse tipo de briga infantil entre os pais, não tem como resolver. Então, no caso da Letícia, tem que se afastar. O menino, o João Guilherme, vai crescer, vai conseguir entender melhor o que aconteceu, porque hoje ele vai ter traumas no futuro, mas ele vai lembrar. E aí ele vai ter um contato muito melhor com a mãe. Não adianta brigar. Eu falo por experiência, não adianta. É melhor se afastar, esperar, dar o tempo ao tempo e que as coisas vão se encaminhando e tudo vai se acomodando. Mas ficar na briga a vida inteira, discutindo, isso não resolve. Eu vou continuar postando vídeo, ainda vou até provavelmente março, abril, ainda ficar meio afastado e depois eu volto. Tem muito assunto para falar. É uma coisa que é um objetivo de vida meu, falar sobre questão de separação, de criação de filhos, de relacionamento. E assim que eu tiver mais em condições, eu volto a gravar. Valeu.